Oi pessoal, meu nome é Dani Moraes e esse é o canal Ceifa, da Igreja Comunidade Evangélica Igreja da Família de Pitangueiras. Nós estamos estreando esse canal, esse é o nosso primeiro vídeo da série Fala Doutor. Fiquem ligados que nós vamos ter muitos vídeos com conteúdos muito interessantes para você que deseja aprender e crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. E hoje nós estamos estreando, no dia 1º de maio de 2018, a série de vídeos Fala Doutor. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Costa Moraes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dani? Tudo bem, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre inteligência espiritual. Doutor, nós sabemos que o povo hebreu era um povo extremamente inteligente espiritualmente falando. O senhor concorda com essa afirmação? Fala um pouco pra gente sobre isso. Com certeza, o povo hebreu foi um povo formado por Deus, né? O Deus, nosso Deus todo criador, todo poderoso. E Deus, através de Abraão, ele estabeleceu o seu povo, e assim foram sucessivamente de gerações, de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, né, até chegar no rei Davi, do rei Davi até o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vimos através da história, né, o quanto esse povo foram inteligentes, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, apesar dos erros e dos acertos que as gerações ocorreram. Uma hora eles estavam a favor de Deus, outra hora estavam obedecendo, outra hora estavam rebeldes contra os mandamentos e os ensinamentos de Deus, né? Mas realmente era um povo extremamente inteligente, espiritualmente inteligente. Exatamente. E nós sabemos que a mentalidade greco-romana é uma mentalidade bastante diferente da mentalidade hebraica. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, para isso nós temos que recordar um pouco da história, né? Nós sabemos que já no período antes da vinda de Jesus, os hebreus, Israel foi dominado por vários impérios, Sim, né? Então começou com o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né? Isso é muito claro sim. na história da humanidade e na história biblicamente também muito presente. Depois do Império Grego-Romano, nós temos o Império Medo-Persa, nós temos o Império Grego, né? E logo em seguida o último império a dominar toda aquela região foi o Império Romano. Mas foi justamente nesse período de 350, 250 a.C. que a terra de Israel foi dominado pelo Império Grego, né, através de Alexandre o Grande, né, todos nós sabemos dessa história, e trazendo com isso o helenismo para essa região, né, o helenismo com toda a cultura grega, trazendo Cultura do cultura do conhecimento. conhecimento, da filosofia grega, Exatamente. também trazendo muitas coisas da mitologia grega, Exatamente. né, sendo misturado então esses povos, né, povos de origem grega, a cultura grega sendo misturada com a judaica, né, a cultura hebraica. Né. Logo em seguida, depois de 70, 60 a.C., todo esse território foi dominado pelo Império Romano. Isso durou mais de 400 anos de domínio. Também trazendo a cultura romana para esse ambiente judaico, né? Trazendo a cultura, a mitologia romana, a cultura romana. Isso houve toda uma miscigenação, né? Toda uma influência. E nesse período todo, a língua que era falada era o grego koiné, que era o grego mais simples, né, em que dominou toda essa região. Legal. Então, qual é a diferença entre a mentalidade greco-romana e a mentalidade hebraica? É bastante diferente, né, e nós vimos que através da evolução da mentalidade do homem, nossa cultura ocidental, nossa mentalidade ocidental tem muito a ver com a mentalidade grego-romana. Né? Então, enquanto que a mentalidade grego-romana era uma mentalidade do individualismo, né? Uma mentalidade de que o homem domina a natureza através da compreensão e das aplicações das leis da ciência. Né? Já a mentalidade hebraica já era uma mentalidade muito mais coletiva, cooperativa, não é? E que Deus
estaria dando direcionamento, né, organizando e dominando esse relacionamento que é determinado entre os resultados do relacionamento do seu povo com ele, né? Então é bastante diferente. Então, enquanto a mentalidade grego-romana era uma mentalidade do individualismo, Que colocava, né? muitas vezes, o homem no centro das coisas. Exatamente, a mentalidade hebraica já era uma mentalidade do coletivismo e do cooperativismo. E colocando Deus como centro e como soberania, né? Como soberano. Exatamente. A mentalidade grego-romana era a mentalidade do poder obtido por meio dos negócios, da política e da influência. Do conhecimento. Exatamente. Já na mentalidade hebraica era o poder, ele era resultado de padrões pré-ordenados por Deus. Completamente diferente. Nossa, Né? muito Quando você vê se interessante. esse poder é obtido através da política, da ciência, do conhecimento, dos negócios, que sempre pautou a mentalidade grego-romana, né? A mentalidade hebraica não tinha como Deus como o direcionador, o ordenador, né, desses padrões, né, desse poder, principalmente um poder social, haja vista porque essa mentalidade é uma mentalidade do coletivismo, é uma mentalidade do cooperativismo. Então, dentro desse raciocínio, na mentalidade, o ponto principal é que na mentalidade greco-romana, o universo ele é centrado no homem, enquanto que na mentalidade hebraica o universo ele é centrado em Deus e na família. Legal. Muito Essa interessante. diferença, e infelizmente nós ainda nessa nossa cultura ocidental nós herdamos muito, né, Da influência, da né? influência e da mentalidade grego-romana. Doutor, Dana Zohar, uma cientista física e filósofa, ela fala acerca de um ponto de Deus no cérebro. O senhor pode nos explicar sobre esse ponto? Exatamente. Existe um ponto de Deus que é chamado, foi descoberto esse ponto no cérebro através dessa física e filósofa Dana Zohar. Né? Ela é uma física, uma catedrática, né, formada pela Universidade de Harvard, né, com pós-graduação no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, que é lá em Boston, nos Estados Unidos. E ela atualmente hoje ela leciona na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, através desse trabalho científico que ela estabeleceu, ela descobriu um ponto de Deus numa região específica do cérebro, né? Uma região que nós chamamos de hipocampo. Ela descobriu esse ponto. Uma descoberta extremamente interessante. Haja vista que há muitos anos atrás nós trabalhávamos com o quociente de inteligência, né? O famoso QI, né? O quociente de inteligência. Na década de 90 surgiu o quociente emocional. Assim nós conseguimos trabalhar, né, através dos psiquiatras, dos psicólogos, trabalhar aquilo que nós chamamos do emocional, trabalhar esse equilíbrio emocional, né, e surge toda a ciência comportamental, a psicologia, psicanálise desenvolvida por Freud, né? Então nós temos então o quociente de inteligência e depois o quociente de inteligência emocional e agora o quociente de inteligência espiritual. Então foi uma grande descoberta que ela fez, né? Ela é uma cientista, né? É uma física e ela é filósofa também, né? E conseguiu descobrir essa quociente de inteligência espiritual. Ela é autora de 8 livros, né? Entre eles O Ser Quântico e a Sociedade Quântica. Né? Então ela trabalha também com física quântica, né? E esse último livro dela, que é o livro que é o quociente de inteligência espiritual. Vamos lá. Doutor, então o hipocampo é uma parte do cérebro, uma porção do cérebro, da anatomia cerebral, que é responsável, então, que tem esse ponto que é responsável por essa inteligência espiritual? Exatamente. O cérebro ele tem várias divisões, como o córtex cerebral, né, que é responsável pela questão motora. Nós temos também a parte do cérebro responsável pelas questões sensitivas. E o hipocampo. E nós temos a parte também do cérebro, que eu preciso puxar também para o meu lado, que é a parte da visão, que é bem aqui no occipital, que são chamadas de regiões 17 de Brodmann. Que é a região específica. Então, na verdade, você que está me ouvindo aqui, você
está olhando com os seus olhos, mas aonde essa imagem está chegando é lá no cérebro, no occipital, na região 17 de Brodmann. Muito então, legal. na verdade, o olho é um condutor da imagem, mas o cérebro que enxerga. Né? Então, o hipocampo é uma região específica também dessas questões da inteligência, das questões do pensamento, do raciocínio, né? E é onde ela encontra essas alterações e encontrou esse ponto que hoje é conhecido como um ponto de Deus. Legal. Então, doutor, quais as vantagens que a pessoa que busca desenvolver essa inteligência espiritual recebe? Bom, são várias vantagens por ter encontrado esse ponto, né, da inteligência espiritual no dia a dia, no nosso dia a dia. Isso pode trazer com que nossas experiências ampliem nossas experiências no sentido de valor, né, de valor de vida, dos nossos valores, da nossa ética, né? Também traz uma vida mais rica e cheia de sentido, amplia os nossos horizontes de visão, de vida, de objetivos, de propósitos, né? Está ligado às nossas necessidades, né? Qual é o propósito de vida? Qual são os nossos propósitos de vida, né? O que nós evoluímos na maturidade espiritual, nos relacionamentos com Deus, né? Quais são as etapas dessa evolução, desse progresso, né? De estarmos desenvolvendo essa inteligência espiritual, né? Haja vista que cientificamente também nós sabemos que a inteligência emocional tem trazido também muitas vantagens para o ser humano, né? Isso é exercitado através do seu comportamento, sim, das suas atitudes, né? De tudo aquilo que a psicologia descobriu, não é verdade? Tudo aquilo que a psiquiatria descobriu. Agora também nós temos mais uma outra ferramenta extremamente importante, que é a inteligência espiritual, que nós possamos evoluir, crescer em maturidade agora também espiritualmente, entendendo melhor que isso realmente é uma realidade, é um fato. O mundo espiritual está aí, isso é uma realidade. Deus é o nosso Deus criador, aquele nosso Deus protetor, né? Aquele que quer que nós ganhamos vida em plenitude, vida em abundância, como diz a palavra de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus existe praticamente duas vidas, né? A vida eterna para aqueles que têm um relacionamento e aceitam Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, né? Diz a própria palavra de Deus que nós teremos a vida eterna. Mas também nós temos a vida em abundância, que ainda vivermos em plenitude, não é? De amor, de paz, de alegria, de prosperidade, né? De bondade, né? De domínio próprio das nossas atitudes, das nossas emoções, né? Nossos comportamentos, nossos relacionamentos com as pessoas, nosso relacionamento com Deus. Então todas essas características elas podem ser desenvolvidas e aprendidas através desse relacionamento com o nosso Deus. Né? Então, são todas essas características extremamente importantes. E também nós podemos desenvolver nossa ética, né? As crenças dentro desse contexto e nortear nossas ações. Ao mesmo tempo que tudo isso também nos traz aquilo que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que se chama paz. Para que nós possamos deitar na nossa cama, colocar nossa cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. Com a confiança de que esse Deus cuida. Exatamente. Isso aí. Nós podemos então concluir que é um grande benefício para a evolução do ser humano desenvolver a mentalidade espiritual. Exatamente, através da inteligência. Através da inteligência. Né? Podemos desenvolver essa mentalidade hebraica, né, que foi tanto ensinada através das escrituras, e através desse desenvolvimento desenvolvemos nossa inteligência espiritual. Legal. Doutor, então hoje já existem pessoas que já estão num estágio avançado de desenvolvimento da inteligência espiritual. E nós falamos um pouquinho sobre o que é inteligência, e agora eu gostaria que o senhor falasse como é o comportamento para a gente fazer uma relação
até mesmo do estado em que nós nos encontramos, como é o comportamento, o pensamento das pessoas que já desenvolveram essa habilidade desse progresso na inteligência espiritual? Exatamente. A autora, né, a doutora, ela listou 10 qualidades, né, das pessoas espiritualmente inteligentes. Que né? bom. Então eu vou relatar essas 10 qualidades e você que está nos ouvindo, se você tem alguma dessas qualidades, às vezes você pode ter 9 dessas qualidades. Você já está no caminho certo. Está no caminho certo. Você pode ter 5, mas se você tiver só 2, você... É melhor correr atrás do prejuízo. Correr atrás desse prejuízo, mas para que você desenvolva, porque a inteligência espiritual, ela é uma inteligência que se pode desenvolver. Que bom. Né, espiritualmente. Assim como a inteligência emocional. Nós podemos desenvolver a inteligência emocional. Né? Já o QI, o quociente de inteligência, nós sabemos que os gênios, né, que passaram pela humanidade, né, já existe um fator genético. Né, que traz essa inteligência já. Então, eu lembro que quando eu prestei vestibular, que eu vi alguns gêniozinhos na fila do vestibular, eu falei, esse não consigo nem concorrer, nós já sabíamos que a vaga era dele. Né? Então, nós normais, tivemos que estudar muito mais para conseguir uma vaga no curso de medicina. Né? Mas a inteligência emocional você pode desenvolver, e assim também a inteligência espiritual, você pode desenvolver a inteligência espiritual. Então, se você identificou que você não tem nenhum desses 10 tópicos, não se desespere. Sempre é tempo de buscar em Deus e buscar conhecimento para nós nos aprimorarmos e crescer. Então vamos lá, doutor, qual que é o primeiro? A primeira dessas qualidades. A primeira qualidade, né, da pessoa que tem inteligência espiritual é que essas pessoas praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Interessante. Essa é a primeira qualidade. Pessoas a segunda? Que praticam, né, e estimulam o autoconhecimento profundamente. Legal. Né? A segunda característica são pessoas que são conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida. Então, são pessoas que são idealistas, que creem na vida, que creem que Deus existe, que Deus pode transformar, que Deus pode restaurar, né, que o espiritual está aí, que todos os mandamentos, os ensinamentos, né, que nós temos através de Jesus, né, que veio nessa terra para ser o canal de condução até Deus, né, que creem nisso, que têm isso como ideal de vida e são conduzidos por esses valores. Lembrando que a Bíblia é o nosso manual de autoconhecimento. Quando Davi disse, Senhor, sonda o meu coração, era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Tu sondas e me conheces. Ele estava buscando dentro de si ele estava buscando dentro de si esse autoconhecimento. Exatamente. Ele queria saber quem ele era e qual era o papel dele, o propósito de vida para o qual ele nasceu. E nós temos uma porção muito interessante quando Deus fala para Abraão para ele se conhecer. Ele fala para Abraão assim em Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te enviar. E quando ele fala assim, vai para, a expressão, as palavras usadas é leleha, como se ele falasse para Abraão exatamente isso. Abraão, vai para ti. Esse leleha, Abraão, vai para ti, é como se ele dissesse assim, Abraão, vai para dentro de você, saia de perto de todo esse contexto que você vive, essa cultura que você recebeu e vai para o lugar que eu vou determinar para se conhecer e então depois de se conhecer, me conhecer e a partir disso então executar o propósito para o qual eu te chamei. Então parece uma expressão estranha para os dias de hoje a gente ouvir alguém falar, se eu falar para você assim, vai para você, a gente não vai entender essa expressão, porque ela é bem complexa, mas ao mesmo tempo, vindo de Deus parece simples, né? Porque ele fala bem objetivamente, vai para você. Então isso quer dizer, leleha, antes de você saber quem sou eu, quem é o eu sou, ou por que propósito eu trouxe você para essa terra, vai para você primeiro. Vai conhecer você, vai saber as fraquezas, vai saber as influências que você sofreu dentro
da cultura que você viveu, e só então depois você então vai me conhecer completamente. Nossa, tremendo. A terceira característica, qualidade então de uma pessoa espiritualmente inteligente é ter capacidade de encarar desafios e utilizar as adversidades a seu favor. Então, ter capacidade de encarar os desafios, então não correr desses desafios, né? não abaixar a cabeça para esses desafios, né? E utilizar todas as adversidades a seu favor. Conseguir as oportunidades nas adversidades. Né? Isso a gente vê muito o povo de Deus quando estava no deserto, né? A tribulação que eles passaram, mas foi o período que mais vimos milagres. Né? O carboidrato, né? O maná descendo do céu, nós temos a nuvem tampando no sol, protegendo a coluna o povo, de fogo, a à noite coluna de fogo, à aquecendo. noite aquecendo e direcionando o caminhar do povo de Deus. Então, onde tinha adversidade, onde tinha tribulação, foi onde mais milagres ocorreram. Então, se você tem essa capacidade, né, de encarar desafios, encarar de frente, olho a olho, encarar de olho a olho o desafio, né, e utilizar essas adversidades, você tem uma característica a mais da inteligência espiritual. Muito interessante. Vamos então para a quarta qualidade da pessoa que tem a inteligência espiritual desenvolvida. A quarta qualidade é que são pessoas holísticas, né? Tem a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Não é? Então, tem muito a ver com a mentalidade hebraica. Né? Uma visão do todo, uma visão holística, né? Mas essa visão ela é integrada, né? E tem uma percepção de unidade, porque nós sabemos que espiritualmente Deus é um Deus de unidade também. Né? Deus é um Deus de união. Né? Vale lembrar o Salmo 133, Exatamente. Que diz assim, né? Deus falando através do Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Né? Então, existe um provérbio muito interessante que diz assim, que a sabedoria está na multidão de conselhos. Né? Então isso é extremamente interessante, porque toda vez que nós ficamos numa mentalidade grego-romana do individualismo, nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós vamos cometer muitos erros, achando que nós somos autossuficientes, achando que nós sabemos tudo, Exatamente. Que nós podemos direcionar tudo. Na verdade, a mentalidade da inteligência espiritual, que tem a ver com a mentalidade hebraica, tem tudo a ver com a união, né, com o cooperativismo, né, com o coletivismo, na verdade, com a visão integrada, uma visão holística. E é muito interessante que a gente sempre ensina no curso de aconselhamento cristão, é que nós devemos olhar sempre, termos uma cosmovisão através do óculos de Jesus. Né? Qual é a visão, então, que Jesus teria na humanidade, no mundo, essa cosmovisão? Então, que nós possamos colocar o óculos de Jesus e enxergarmos, temos essa cosmovisão. Doutor, então a gente pode dizer que uma pessoa que é competitiva é uma qualidade negativa nesse contexto de inteligência espiritual, porque se ela é competitiva, ela não tem essa visão do todo. Ela, para se sentir bem ou para se sentir destacada, ela tem que competir com outra pessoa. E do ponto de vista, então, da inteligência espiritual, da visão do coletivo, essa pessoa, então, não teria esse ponto. É isso? A gente pode dizer dessa maneira? Na verdade, essa é realmente, que a característica de competitividade, ela tem duas vertentes. Né? Se for uma competitividade de uma maneira egoística, ela já é uma competitividade destrutiva para a própria pessoa. E nem sempre ela vai... Exatamente, ela pode prejudicar as outras pessoas, né, se essa competitividade for desleal e se for de uma maneira muito egoística, né? Mas se essa competitividade ela for também com uma função de um crescimento coletivo, né, de alcançar novos conhecimentos, novas conquistas, essa competitividade ela passa a fazer parte da inteligência espiritual, mas porque o foco, né, a finalidade, ela é uma finalidade para que todos cresçam. Que através da competitividade você vai aumentar o conhecimento, você vai pesquisar mais. Né? Então, se for uma visão mais holística e uma visão mais de conhecimento e mais de crescimento, então ela
passa a ser uma competitividade salutar. Legal. Então agora vamos para a nossa quinta qualidade sobre as pessoas que têm inteligência espiritual. Bom, a quinta qualidade são pessoas que celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Então, se a diversidade para muitos é difícil, né, difícil de caminhar, né, difícil de pensar, de tomar decisões, as pessoas que são espiritualmente, têm essa consciente de espiritualidade, né, as pessoas espiritualmente inteligentes, elas celebram isso como uma fonte de aprendizado, né, aprendizado e beleza. Né? Como nós dizemos também que nós sabemos que dentro do ministério, dentro da nossa caminhada cristã, existe a multiforme sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Né? Então, um tem um dom, um determinado dom de louvor, outro tem o dom do ensino, não é? Então, são diversidades, não é? E é por isso que a palavra diz que nós somos um corpo e que o corpo bem ajustado cresce. Porque o corpo, cada membro do corpo é responsável por uma função e se todas as funções operando juntas e de forma correta, então é por isso que a palavra fala que o corpo bem ajustado cresce. Exatamente. Então, como é a sexta qualidade das pessoas inteligentes espiritualmente falando? Essa sexta ela é muito interessante porque são pessoas que têm a independência de pensamento e comportamento. Né? Então são pessoas, como nós dizíamos no popular, não são as pessoas Maria vai com as outras. Sim, né? sim. São pessoas que realmente têm essa independência. Elas conseguem expressar os seus pensamentos, né? E o comportamento, né? Dentro daqueles valores que foi adquirido nessa caminhada, né? Tanto emocional quanto espiritual, nesse relacionamento com Deus. Então ela se sente segura e se sente independente, né? Dos seus pensamentos e do seu comportamento. Exatamente. E apesar de ter o pensamento do coletivo, ela não é aquela pessoa que é dependente de outra, dependente da opinião, porque isso a gente já cai naquela área da psicologia que é uma deficiência emocional. Essa codependência do outro, de um próximo, de estar sempre perto de alguém para precisar, de não conseguir ter as próprias atitudes, ter o próprio, a própria consciência formada. Então ela está sempre necessitando da opinião dos outros. Isso a gente já entra no campo da psiquiatria e da psicologia, que a gente já entra no campo da psicologia que já é encarada de forma negativa, uma deficiência emocional. Já na qualidade da inteligência espiritual, isso acontece mesmo com a visão do todo. O indivíduo ele tem autoconfiança, ele tem um pensamento formado sobre determinado assunto, então é isso. Isso é importante que a Dani está falando, mas nós só devemos lembrar que a inteligência nesse quesito de independência de pensamento, né, e de comportamento, por ser uma inteligência espiritual, nós temos apenas uma dependência dos ensinamentos de Deus, né, dos mandamentos de Deus. Então, nós, como a própria palavra diz, que nós devemos buscar o caráter cristão, né, refletirmos Cristo para a vida das pessoas, refletimos isso, né, o comportamento, né, nossas atitudes, nossas ações, dentro de um caráter cristão. Né? Então, a única dependência que eu entendo é a dependência de Deus. Né? E não dependência, às vezes, de outras pessoas que muitas das vezes estão com comportamentos e pensamentos errados que acabam destruindo, prejudicando a nossa vida. Mas as pessoas que têm a inteligência espiritual desenvolvida, né, elas têm uma independência de pensamento e comportamento, né, nesse sentido. Né. Sétima qualidade agora? A sétima qualidade de pessoa espiritualmente inteligente são pessoas que sempre estão perguntando por quê e para quê. Né? São pessoas que são agentes de transformações. Né? E para sermos agentes de transformações, nós precisamos entender o porquê e para quê. Né? O porquê disso
e para que isso. É lógico que esse o porquê e esse para quê, dentro de uma maneira ética, de uma maneira construtiva, né? Nunca um questionamento já com pensamento destrutivo, muito pelo contrário, porque já que a mentalidade hebraica, né, através da inteligência espiritual, é uma mentalidade construtiva, uma mentalidade cooperativista, uma mentalidade de crescimento coletivo, né? Então, sempre também uma das características, sétima característica, são pessoas que perguntam para quê e por quê. Para termos a razão de tudo, a explicação de tudo, para que nós possamos conduzir a nossa vida de uma maneira de crescimento mesmo, na maturidade espiritual, também na maturidade emocional, né? Na maturidade física, na maturidade intelectual, na maturidade dos pensamentos, das volições, né? Das nossas vontades, né? Na nossa consciência e o nosso livre-arbítrio, aquilo que Deus nos deu também, de nossas escolhas, né? Então, para quê e por quê? Doutor, sabe o que eu tô me lembrando aqui? Quando a gente tem filhos pequenos, a criança chega pra gente e fala assim, mas por que isso? Aí a mãe, muito brava, muitas vezes fala assim, porque sim. E talvez isso é um pouco da mentalidade grego-romana. Objetividade e Objetividade. racionalidade. Não deveria ser assim. Então, pensando com esse conhecimento, né, da mentalidade hebraica, Seria então toda importante vez... explicar para o filho. Exatamente. E treinar esse filho para isso. Porque eu me lembro assim de quando eu era jovem na escola, eu tinha medo de perguntar por quê, pra quê, porque a minha mãe às vezes respondia dessa maneira, né? Eu achava que as professoras iam responder da mesma maneira e também ou passar por assim, por que ela tá perguntando isso? Ah, ou então ignorante só porque tá perguntando. Isso faz parte da cultura greco-romana também, né? Exatamente. Então, que a gente possa treinar os nossos filhos nesse sentido, dispor tempo mesmo, quando eles nos perguntarem por que eu preciso fazer isso? Pra que eu preciso fazer isso? Até mesmo diante de uma direção, que nós tenhamos paciência de explicar para esses jovens, para essas crianças, a finalidade daquela ordem, daquela direção. Porque isso já vai treinando essa mentalidade para que quando ele for adulto, isso seja automático na vida dele. Não é mesmo, doutor? Exatamente. E agora, então, a gente já pode falar da oitava qualidade das pessoas que são inteligentes espiritualmente. A oitava qualidade é que são pessoas que têm a capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Né? Então, coisas e temas que aparentemente são simples, mas que nós possamos ampliar esse conhecimento. Né? Muitas das vezes a gente pode ver temas, por exemplo, relacionados aos relacionamentos, né? Como amor, né? Como a bondade, né? Domínio próprio nos relacionamentos, né? Atitudes, né? Atitudes de carinho, né? Atitudes de compreensão, mas colocar isso de uma maneira mais ampla ainda, entender melhor o que significa isso, né? A origem disso e o que isso pode nos ajudar, nos edificar, né? Como nós possamos crescer em maturidade. Né? Isso quer dizer então, até... ampliar esse conceito. Sim, né? Então, até nas coisas simples. Até nas coisas simples. Quem tem essa capacidade é uma das características de uma inteligência espiritual mais desenvolvida. Que bom. Então vamos lá agora. A gente vai para qual? Para a nona? Para a nona. A nona qualidade, qual seria então? São pessoas que têm a espontaneidade, né, de gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. Então aí nós fazemos um link agora entre a inteligência espiritual com a inteligência emocional. Muito legal. Então se as pessoas são espontâneas nos seus gestos, né, nas suas atitudes, né, elas são equilibradas emocionalmente, também faz parte da inteligência espiritual.
Então, às vezes, infelizmente, no nosso trabalho de aconselhamento cristão, por exemplo, nós vimos pessoas, por exemplo, que se vestem de máscaras, né? Pessoas não conseguem armaduras, não né? conseguem ser quem elas são realmente. Exatamente, não conseguem expressar verdadeiramente quem são, de uma maneira como espontânea. Como se uma autodefesa da pessoa. Exatamente, como defesa realmente, nas suas espontaneidade, nas suas atitudes, nos gestos, né? Numa humildade, numa simplicidade, né? E então a gente percebe que está sendo fugindo, né, de alguma coisa que não está bem emocionalmente, né? Então as pessoas que são que têm uma inteligência espiritual, acima de tudo também elas já são pessoas que buscaram uma inteligência emocional. Né? Daí vale ressaltar que você que está nos ouvindo, você e principalmente você que está numa igreja, você tem um discipulado para você fazer, você tem um aconselhamento para você fazer, mas também você deve buscar, sendo necessário, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento medicamentoso, né? O cuidado com a saúde, né? Com a sua hipertensão, com a sua diabetes, né? Cuidado com o seu físico, né? Cuidado com colesterol, né? Com a alimentação, estabelecer uma alimentação saudável, né? Eliminar todos os vícios, como cigarros, né? Bebidas, tudo aquilo que é prejudicial à sua saúde. Com certeza nós sabemos, por exemplo, que o próprio álcool afeta o cérebro, né? Exageradamente os viciados em álcool, os viciados em drogas, né? Então todas aquelas pessoas que cresceram numa disfunção familiar e que não percebeu isso também, são esses atitudes, esses relacionamentos que destroem, né? Então acabam afetando também a sua inteligência emocional. Isso vai afetar a sua inteligência espiritual. Interessante. Vamos agora para o nosso 10º e último tópico sobre quais as características e qualidades das pessoas que são inteligentes espiritualmente falando. A 10ª característica são pessoas que são sensíveis, né? Pessoas que são fraternas e compassivas, né? Você vê que essas características são características também que Jesus nos ensinou, né? Através daquilo que a gente lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, né? E é possível de ser desenvolvida essas características, né? A sensibilidade, é possível você desenvolver a sensibilidade através de comportamentos e atitudes, de aprendizado, de relacionamento com pessoas que vão ajudar a construir melhor a maturidade da sua vida, né? A fraternidade é uma característica que nós conseguimos também desenvolver e sermos pessoas compassivas, né? Então, isso fecha as 10 características, as 10 qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes, né? Fazemos um resumo disso. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessas 10 características, que você pesquisasse, se você puder comprar o livro da doutora Dana Zohar, né? Compre o livro Inteligência Espiritual, aprofunda nesse assunto, que vale a pena. Nós estamos nessa caminhada de maturidade espiritual, né? Nós temos os nossos líderes da nossa igreja, né? Nossos pastores capacitados para isso. A cada pregação que nós ouvimos na igreja, nós crescemos um pouco mais, né? E nós sabemos que a maturidade espiritual, a maturidade emocional, né? O relacionamento com Deus é um processo. É um processo, nós estamos caminhando nesse processo. Cada um de nós está num nível diferente. Né, de caminhada, mas todos nós estamos caminhando, aprendendo, né, em todas essas atitudes, comportamento, aprendizado, ensino, né, para que nós possamos evoluir espiritualmente, evoluirmos emocionalmente, evoluirmos no relacionamento com Deus, evoluirmos no relacionamento com nossos irmãos. Eu me lembro que certa vez Deus me deu uma visão de uma raia dessas de corrida, e eu via no final dessa raia uma cruz, e eu estava inserida nessa corrida, e eu via que tinha pessoas bem atrás de mim, tinha pessoas logo atrás de mim, tinha pessoas que estavam junto comigo na mesma direção, tinha pessoas que estavam na frente, tinha pessoas que já tinham chegado nessa cruz. Era como se a cruz fosse o prêmio.
E foi muito interessante que eu falei assim, Senhor, em qual estágio eu estou? E Deus me disse assim, não tem problema qual estágio você está. O importante é o alvo, o importante é você chegar. Vai ter pessoas que vai correr nesta caminhada, correr nessa raia, na sua raia, com mais devagar, com mais pausa, mas ela está indo para o mesmo caminho. Vai ter pessoas que vai vir lá de trás, correndo em alta velocidade, vai passar pela gente e vai chegar primeiro, porque são pessoas que Deus tem urgência em usar no ministério. E vai ter pessoas que vão estar na corrida, legal, de passo em passo e vai chegar lá. O interessante disso, que Deus me disse sobre essa visão, é que todos estamos no mesmo barco, indo para o mesmo alvo, com o mesmo líder, o nosso líder Jesus. Amém? Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso primeiro vídeo da série Fala Doutor. Sua colocação foi muito pertinente, é um assunto muito interessante para os dias atuais. Nós queremos agradecer e convidá-la a estar aqui mais vezes com a gente. Eu que agradeço, e agradeço aos idealizadores desse projeto e aos irmãos que estão nos assistindo. É isso. Que bom que você ficou com a gente até agora. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, clique aqui para se inscrever no nosso canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita ser interessante que elas aprendam sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo na série Fala Doutor. Até mais!